Estamos ao vivo, senador. Nós estamos experimentando o equipamento, minha gente. E eu quero ver se entra no meu monitor aqui ao lado. Perfeito. Bacana. Entrou no Face ou no... Facebook. Facebook. Estamos ao vivo. E tem uma defasagem, né? Tem. Eu faço um gesto aqui, eu vejo ele posteriormente. Minha gente, a ideia é que todo dia, a partir das 4 horas da tarde, eu entre aqui no Face, no Instagram, no Twitter, no YouTube, para ter um papo com vocês. Eu tenho um bloqueio total, tive até agora, de comunicação. Você sabe como é que funciona o Paraná, né? O pai do Ratinho, o Ratão, é dono do SBT. Ele tem a outorga de 104 rádios no Paraná. E eles têm associações com as rádios todas. Além disso, ele colocou no orçamento do Estado 161 milhões de reais de dinheiro de verba, que foi distribuído para essa estrutura de comunicação do Paraná inteiro. Então, eu não consegui falar antes. Eles impediram a crítica ao governo do Ratinho. Um governo que, na minha opinião, não existe uma obra, não existe nada. O Ratinho simula obras de Itaipu. Por exemplo, a ponte de Itaipu. A ponte é paga pelo Paraguai e pelo Brasil. O Paraguai está fazendo obras do lado de lá, o Brasil do lado de cá, porque chegou ao fim o financiamento de Itaipu, que era avalizado pelos brasileiros. E o ano que vem acaba. Mas esse ano o pagamento diminui, eles estão gastando dinheiro. Mas eles fizeram um convênio com o Estado do Paraná para que o Departamento de Licitação do Paraná fizesse a licitação da obra. Então não é do Ratinho. A mesma coisa com a boiadeira, a mesma coisa com o contorno de Cascavel. Não existe obra significativa. E o Rato aparece, inclusive, no pedágio, dizendo que esse trecho supostamente é dele. Ele tira fotografias ao lado, ele filma. Não existe governo, minha gente. Existe um acordo de leniência, porque o furo, segundo a Assembleia Legislativa, segundo o Requião Filho, o Arilson, o Lemos e os técnicos, foi de 10 bilhões de reais de tarifas que foram aumentadas para obras que sequer foram construídas. Daí, o Ministério Federal fez um acordo de leniência de 1 bilhão. Veja, o furo é de 10. Mas deve ter feito com uma empresa de uma estrada federal. E faz alguma obra, então. E o Rato aparece e se filma, dizendo, foi escolhida por mim. Não é assim, minha gente. Todo mundo sabe que o pedágio é um roubo brutal. Mas, porém, todavia, contudo, não há um inquérito no DR, no Departamento de Estradas e Rodagens, que admitiu o aumento da tarifa sem contestar a não construção da obra. A mesma coisa da agência reguladora. E a mesma coisa, desculpem a franqueza e a dureza, do Ratinho, que era governador, admitiu isso tudo. Então, nós estamos vendo uma farsa nesse processo. E vocês sabem que, tendo estradas estaduais e federais, eu fiz um acordo com o Lula. Nós vamos acabar com esse pedágio de concessionárias. Nós vamos fazer um projeto de manutenção das estradas. Vai custar um pedacinho do que custa hoje. O companheiro Pieri está me fazendo ali um sinal de que alguém entrou com uma pergunta que não aparece aqui na minha tela de apoio. Vamos lá, Felício. Qual é a pergunta? Comentários. Anieta disse boa tarde, Requião. Cláudio Camargo, tamo junto. Otávio Carvalho, estamos junto. Mas também tem gente do Ratinho acompanhando a live. Então falou que lado de ladrão é ladrão igual. A Rosane Lima, estamos juntos, Lula Requião. Otávio Farias, gostaria de saber sobre a pesquisa verdadeira sobre o governo do Paraná. Nina falou, esse Ratinho só entrou por ser filho de rico, muito ruim. Alguns comentários estão dando boa tarde para o Requião. Nada de pergunta objetiva. Nada. Agora, esse negócio de chamar o Lula de ladrão é uma canalice absoluta. Deve ter sido tuitado por um canalha. Porque já se provou no judiciário que todas as acusações contra o Lula eram falsas.
É claro que havia corrupção no Brasil, como há hoje, uma corrupção que pega a estrutura do Estado inteira, mas o Lula nunca participou disso. Os partidos políticos eram corrompidos. E hoje, onde é que está a reclamação desse pilantra que se manifestou na minha live aqui, sobre os filhos do Bolsonaro, mansões simplesmente maravilhosas? Companheiro, eu fui governador 3 vezes. Eu estou aqui no sótão da minha casa, que eu comprei do BNH há 44 anos. Eu tenho uma aposentadoria de R$ 3.372 por mês. Eu não estou dizendo para você que eu estou na miséria, porque eu fui advogado, fui empresário, mas eu desisti de tudo por você, que está fazendo essa patifaria aí na minha timeline. Eu queria que a minha experiência, a minha vida, me ajudasse a melhorar a vida sua, dos nossos netos, dos nossos filhos e da nossa geração. Estou por idealismo puro e acredito muito que o Lula é absolutamente necessário para nós, para restabelecermos a democracia no Paraná e no Brasil. Ele não é perfeito, mas é o que nós temos hoje para salvar o Brasil. A Juliana Teleste está perguntando, Requião, qual é o seu projeto para a cultura? E a Terezinha fala, volta e reveja nossa database e nossa defasagem salarial. Terezinha, eu vou rever a sua database e a sua defasagem salarial. Mas você está tendo uma visão exclusivamente corporativa. Eu vou mexer e devolver alegria para a sala de aula para melhorar a qualidade de ensino lá na ponta dos filhos dos paranaenses. Isso é o fundamental. O corporativismo seco é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Nós temos que garantir a satisfação dos professores, a formação continuada, o livro didático gratuito, a internet nas salas de aula. Nós temos que garantir a merenda escolar, o objetivo no resultado final. Eu quero que você tenha a oportunidade de continuar crescendo intelectualmente o tempo todo em que você exerce uma posição, se for professora. E isto vale também para todos os agentes de educação, desde a cantineira, o pessoal que cuida das escolas. Eles têm que entender a importância do trabalho deles para que o Paraná volte a ser o primeiro estado do Brasil em qualidade da educação. É isso, Terezinha. Nós temos que melhorar o ensino, tendo como objetivo o crescimento da qualidade do ensino para as nossas crianças e devolver a dignidade dos professores e de todos os funcionários do nosso sistema escolar. Deu para entender? Companheira, não é só a visão corporativa, é a utilidade pública e necessária da nossa educação. Vamos lá, Pires. O Otávio e a Noelle, o Otávio pergunta, qual o seu projeto sobre educação e esporte? E a Noelle, muito parecido, fala, Requião, como a gente vai arrumar a educação do Paraná? Arrumar a educação do Paraná, devolvendo a dignidade do professor, viabilizando a formação continuada, garantindo um salário decente. Só para vocês entenderem, o governo que não paga a correção devida dos funcionários da educação e de outros funcionários do Estado, há 7 ou 8 anos, dá isenção fiscal, não cobra imposto das grandes empresas secretamente de 17 bilhões de reais por ano. Você sabe quanto custaria pagar, não aumento de salário, minha gente, a correção salarial de todo o funcionalismo, professores, médicos, enfermeiros, policiais e o conjunto do funcionalismo público, 4 bilhões e meio. Então você veja, é uma coisa desonesta. Eles estão agindo ideologicamente. Eles querem a privatização do Guedes. O Rato já deixou claro, o Guedes é o seu herói, é o homem mais certo do Brasil, diz ele num debate da UOL e da Folha de São Paulo, uma sabatina mais ou menos fria, porque ele respondeu aparentemente a perguntas decoradas, parecia um robozinho. Eles querem a privatização do ensino, a privatização da saúde pública, a privatização da segurança pública. Isso é errado, isso é um erro no mundo. Eu estou contra isso. Quer uma boa companhia para mim? O Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que acha que o dinheiro é bom se ele trouxer tecnologia, se ele garantir emprego, se ele garantir a possibilidade do crescimento civilizatório, da educação, da saúde.
O dinheiro não pode mandar no mundo. Eles querem concentrar o poder na mão de meia dúzia de pessoas. E nós, o povo, somos o quê? Robôs a serem explorados sem dignidade, sem direito algum, sem aposentadoria. Isto não está certo e é por isso que eu sou candidato, para evitar que isto ocorra em maior profundidade no Paraná. A Ellen Kênia diz: Requião, qual a sua proposta para diminuir a truculência da PM do Paraná? Primeira proposta é a câmera no peito de cada policial. Então, isso defende a população de uma violência, mas defende também a polícia de uma acusação não verdadeira. E a polícia não pode ser repressiva. Essa gente do liberalismo econômico acha que a polícia deve servir de uma forma agressiva e mobilizada contra as reivindicações das pessoas que perdem os seus direitos e que reclamam pela volta deles. Médicos, engenheiros, funcionários públicos, trabalhadores de fábrica. A polícia devia garantir as manifestações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já deixou claro que na história recente do mundo, toda a conquista dos trabalhadores foi originada na luta sindical. Entrem nos sindicatos, companheiros, se mobilizem. Agora, a polícia tem que ser preventiva, a polícia militar, e a polícia civil investigativa. Nós já fizemos isso. Nós pusemos polícia nas escolas, a patrulha escolar, lembram? A patrulha escolar, ela interagia com professores, pais de alunos e alunos, para evitar a criminalidade no entorno das escolas, dentro das escolas. Nós queríamos a patrulha rural. Nós fizemos reuniões dos movimentos sociais com os oficiais da Polícia Militar, para que não houvesse o atrito do desconhecimento, mas que todo mundo soubesse que é evidente que nós não vamos aceitar exageros em manifestações, desordens incontidas, mas o direito de manifestação tem que ser assegurado pela nossa polícia. Hoje eles propõem colocar militares no comando de escolas. O que vocês acham de colocarmos militares no comando dos batalhões e das companhias? Não, militares não, professorinhas. Não tem cabimento. Não foram preparadas para isso. E os policiais não foram preparados para dirigir escolas. O que não significa que um policial ou uma professora não possam ter condições pessoais de comandarem as professoras um batalhão e os militares uma escola com inteligência, mas não foram preparados para isso corporativamente. É uma estupidez que está iludindo o Brasil inteiro. A educação das crianças básica fica na escola e com as famílias. E nós temos que ter qualidade de ensino, e a qualidade de ensino só vai existir com professores satisfeitos. Estão acabando com isso. Privatizaram o ensino técnico. Estão fazendo aulas à distância por computador para crianças pequenas. O fundamental é que uma escola tenha até 25 alunos e um professor. Dessa forma, o professor interage com cada criança e dá um ensino de qualidade extremamente superior do que esta brincadeira de computadores e televisões que jamais serão suficientes para alfabetizar e ensinar a massa de alunos. Um professor atende 700 alunos pelo computador. Minha gente, isso é ridículo. Vamos acabar com isso no Paraná. Vamos devolver o projeto Fera. Vamos devolver o projeto Consciência. Vamos colocar canchas cobertas em cada escola para facilitar a atividade esportiva. E os grandes festivais e encontros de educação física, de esportes, a nível do Paraná. Vai voltar tudo isso se vocês me garantirem o apoio nessa eleição. O Sidney Ferreira quer saber: governador, o que você acha de atender os idosos com o programa do leite também? É a minha tese. O programa do leite atendeu as crianças desnutridas do Paraná. Vamos a 160 e poucos mil crianças, não tem mais isso, né? E eu importei 100 mil vacas da Argentina, holando-argentinas, vacas que com 1 litro de concentrado produzem 20 litros de leite, custo baixo de produção. E coloquei à disposição de pequenos e médios agricultores. Surgiram no Paraná um número enorme de usinas de processamento de leite. E nós distribuímos os leites gratuitamente, através, inclusive, das escolas.
Hoje nós queremos estender isso para os mais velhos. É fundamental isso. Para a pecuária leiteira, que no Paraná expandiu com esse programa, foi maravilhoso. E não esqueçam também do programa de ovelhas. Foram 200 mil ovelhas distribuídas. Quanto custou isso para o produtor, que garantiu a alimentação das crianças, a saúde dos nossos filhos mais pobres? Nada. O Estado doou isso tudo para os produtores e nós somos hoje, no Brasil, representantes das maiores bacias leiteiras do país. É por aí, companheiro. Identidade com o povo, fraternidade com as pessoas e muito amor. Senão, nem vale a pena ser governador. Pergunta aí ao Periche e ao Dudu, como é que está o acesso? Quantas pessoas estão conosco? Tem 60 pessoas ao vivo. Está fraquinho o nosso público por enquanto. Mas vamos lá, vamos em frente. O Lucas Olim pergunta, Requião, como fazermos do nosso litoral uma região que consiga competir com outros litorais da região sul? O nosso litoral é tão bom quanto qualquer outro litoral. Agora, companheiro, não entendi bem a sua pergunta. Eu me preocupei sempre muito com o litoral. Não apenas com as pessoas que passam lá as férias, o verão, mas fundamentalmente com os que moram no litoral. Que não tem emprego, que não tem salário, que não tem acesso à saúde. Eu construí um hospital regional em Paranaguá, um hospital em Guaraxaba. Eu construí clínicas da mulher e da criança. Eu criei uma universidade no litoral do Paraná para que a universidade fixasse pessoas, alunos que iam morar lá, professores. Isso é fundamental. Nós precisamos de algumas indústrias. Nós precisamos de um apoio forte para a pequena produção rural, que é diversificada, que põe comida na nossa mesa. E temos que nos preocupar um pouco também com o turismo. Como é o nome de quem perguntou? É o Lucas Olim. Lucas, no fim do meu último governo, o Forte Neto era o meu secretário do litoral. E ele preparou o engordamento da Praia de Matinhos. Por quê? Porque a desordem da ocupação fez as casas se aproximarem muito da praia. E a praia ficou estreita para o lazer das pessoas. Ele fez um projeto, fez um orçamento, e o custo final da nossa intervenção seria de 50 milhões de reais. Mas o meu governo terminou, eu fui candidato ao Senado e nunca mais mexeram nisso. Hoje tem esse projeto do governo Ratinho. É estranho o projeto. O custo orçado foi de 500 milhões de reais. A primeira concorrência que eles fizeram foi de 317 milhões de reais, se não me falha a memória. E já prevê mais uma de 100 e poucos milhões de reais. O que é o engordamento? É uma draga que vai lá no alto mar, puxa a areia, joga na praia e um tratorzinho espalha, e a área de lazer da praia aumenta para o deleite dos veranistas e das pessoas. Agora, vocês sabem que tem 7 empresas nesse projeto de engordamento do Ratinho? Vocês sabem que o custo de 317 milhões é 6 vezes maior que o custo de 50 da minha época? Ah, mas era da sua época. Tudo bem. O custo do engordamento da praia de Camboriú, que é mais recente, foi 70. Para que 7 empreiteiras? Não é Rachid isso? Não fica uma suspeita de corrupção? Nós temos que melhorar as praias no lazer de todos os paranaenses, mas fundamentalmente nós temos que cuidar também da população radicada no litoral. Isso eu tratei lá atrás e num próximo governo vou me dedicar com eficiência, competência e teremos sucessos incríveis nessa tarefa. Valeu, Lucas. O Renê Duarte diz, o que o senhor vai fazer com esse sistema da água e luz? E como vai melhorar para as empresas paranenses pequenas e médias? Renê Duarte. A tarifa de energia elétrica do Paraná hoje, na minha opinião, é um roubo. Eu fui governador por 3 vezes, eu sei como se calcula esse preço. Eu uso um termo que congelei as tarifas por 8 anos. Congelei do ponto de vista seu, do usuário, das empresas. Eu utilizei artifícios técnicos para não deixar subir o preço. Era a mais barata do Brasil. Mesmo assim, o nosso governo construiu 3 usinas hidrelétricas, sem nenhum problema.
com a tarifa mais baixa do Brasil. Hoje nós estamos com a tarifa mais alta da história da Sanepar e da Copel. O lucro é fantástico, mas não há nenhum investimento significativo. Esse lucro está sendo distribuído para os acionistas privados. E o governo do rato, pelos seus porta-vozes, nesta linha do liberalismo econômico do Guedes, diz, eu vi isso numa entrevista do presidente da Copel, que o dono da Copel é o mercado e os acionistas privados, não é o povo. A Copel foi criada pelo Bento Munhoz da Rocha em 54, para eletrificar o interior do Paraná com qualidade e preços baixos para as empresas e para as pessoas. Essa visão privatista é um crime. Eles venderam a Copel Telecom da internet e logo depois alugaram o sistema de quem comprou. É uma irresponsabilidade total. Isso deveria ser apurado pelo judiciário. Mas aí, um papo para o Giacoia. O Giacoia é o procurador geral do Ministério Público no Paraná. Eu fiz uma reclamação para a Procuradoria e me responderam que o Conselho de Administração da Copel aumentou o preço, exigindo o preço mais alto possível, dando poder para os sócios minoritários e que ele era autônomo, que ele podia fazer o que quisesse. Giacoia, seus meninos estão errados. Uma empresa pública não é assim. Não é uma sociedade anônima destinada a ganhar dinheiro para os acionistas. Porque quando você aumenta brutalmente, como está sendo aumentado o preço da Copel e da Sanepar, você está prejudicando os brasileiros, o nosso crescimento industrial, a qualidade de vida das nossas famílias. E eu que defendi tanto o Ministério Público como senador, horrorizado com o Ministério Público do Paraná. A Nina diz, Requião, o que vai ser de nós com a diminuição de orçamento prevista para as farmácias populares? O que eu fiz com as farmácias populares do Paraná foi mais... A farmácia popular é um projeto nacional. Essa pergunta se devia dirigir ao Lula. Mas eu considerei as farmácias populares pequenas empresas e diminuí o ICMS delas de 18% para 2,5%. A gente tem que estimular isso. Agora, essa história de tirar imposto de remédio, como eles são monopolizados por laboratórios, às vezes me deixa perplexo. Você tira o imposto, mas o laboratório que mantém o monopólio da distribuição continua cobrando o preço mais alto que o povo puder pagar. Nós precisamos de uma regulação de preço, não apenas da retirada de impostos. E essa é uma guerra nacional. O Paulo Costa diz, Requião, por que o Ratinho não valoriza as nossas universidades estaduais como você fazia? Pergunta para o Ratinho, ele quer privatizar tudo. Ele está privatizando o ensino profissionalizante. Ele contratou agora, Paulo, os funcionários de base das escolas através de empresas privadas. Você sabe que esses funcionários custavam para o Estado mais ou menos 300 milhões de reais. O custo da privatização passou a ser mais de 500 milhões de reais. Então, 200 milhões de reais a mais. E eu pergunto para você, como é que explica isso? É para financiar partido político? É para engordar o bolso de políticos? Por que você contrata estrutura privada quando você precisa de um funcionário experiente que conheça a escola e se dê bem com o conjunto dos funcionários estatizados e que melhora a qualidade de ensino? Eu transformo isso numa investigação na primeira semana de governo. Isso é maracutaia, Paulo. Não tenho dúvida. O Ranieri está emocionado na legenda, aqui nos comentários, te chamando de demagogo, mentiroso. O que você tem para dizer para ele? Ranieri, se eu fosse o Ciro Gomes, eu te chamaria de imbecil e te mandava a puta que pariu. Mas eu não sou, eu sou um sujeito educado. Pare de dizer besteira. Por enquanto, não temos mais perguntas. Quem quiser mandar mais pergunta pode mandar no chat. O Ranieri está retrucando ele. Minha gente, nós estamos aqui batendo um papo, mas a ideia é que esse papo seja
seja a interação com vocês que estão assistindo. Estou aqui no ar, tomar um copo d'água. Esperando que vocês se manifestem. Eu comecei hoje, a ideia é transmitir isso no Instagram, no YouTube, no Twitter, de uma maneira generalizada. Porque eu não tenho mídia, o rato é dono da mídia. O governo paga todas as áreas, todos os jornais. Eu não tive acesso a nada. Estou espantado com a Justiça Eleitoral. Eles dizem que eu não posso fazer uma crítica ao rato. Eu falei, congelei o preço, eles disseram que eu não congelei. Porque tecnicamente eu dei um desconto que baixava o preço. Minha gente, são bolsonaristas que estão no TSE? Não temos que dar uma consertada nisso, né? Parece que é o pessoal do Sérgio Moro que está lá. E o que o Sérgio Moro já fez, nós todos sabemos. Acredito que não sejam todos. Mas está terrível fazer política com essa censura no Brasil. O deputado Zeca Dirceu está acompanhando a live, acabou de entrar, está assistindo a live. Oi, Zeca. Manda um recado aí. Mandei para você uma gravação de apoio. Recebeu? A Nina perguntou, falou, precisamos de projetos para informação e educação continuada referente aos maus tratos aos animais dentro das escolas, para acabar definitivamente com o abandono. Nós protetoras não aguentamos mais. Claro, e eu também tenho horror dessa horrorosidade contra os animais. Mas pense também nos maus tratos contra os brasileiros que estão passando fome, Nina. Tem 1 milhão de paranaenses que não estão conseguindo comer. Tem 33 milhões de brasileiros que não estão conseguindo comer. E mais de 100 milhões que não conseguem as 3 refeições por dia. Agora, a agressão animal é uma estupidez absoluta. Você sabe que eu adoro os animais. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro da Cavalaria. Eu adoro os cavalos, eu tenho sempre cachorros em casa que eu amo. Hoje eu tenho 2 maremanos. São irmãos. Aquele Maremano, o pastor de ovelhas italiano, são lindíssimos. Aliás, fica aqui um aviso, eu tenho 2 machos encantadores. Eu preciso cruzar os meus 2 machos com uma fêmea tão bonita quanto eles. Se vocês estão assistindo souberem de uma fêmea maremana, entramos em contato. Os meus cachorros estão solteiros. O Zeca mandou um recado aqui. Estamos juntos, Requião, conte com o meu apoio. Aqui. Zeca, fica aqui um convite para você. Eu vou fazer esse bate-papo a partir das 4 horas da tarde, todo dia em Curitiba, atingindo o Paraná inteiro. Geralmente quando eu entro no Facebook e agora entrando em todas as bases sociais, hoje é a primeira experiência, está um pouco devagar a coisa. Eu tenho um número enorme de pessoas. Quando estiver aqui, venha para Curitiba, você senta aqui ao meu lado e nós vamos bater um papo em conjunto. Que tal? Topas? O Guilherme Bittar diz, Requião, como você vê a importância do ato democrático de sábado, com quase 50 mil pessoas participando? É o fim da República de Curitiba? É o começo da inteligência que nós temos sobre a censura. Nós organizamos o comício. O Requião, que é o candidato da Frente da Esperança no Paraná, e os companheiros. Eu vi no Jornal Nacional à noite, não sei se é na Globo à noite, eles disseram, o Lula esteve em Curitiba e foi recebido por companheiros do PT. Eles excluíram o meu nome, o comício era meu, nós trouxemos o Lula para jogar a campanha dele para frente, temos certeza que o Lula ganha no Paraná, excluíram o meu nome, não me citaram, não fizeram uma referência que o comício era o comício do candidato do PT, do PV e do PCdoB, Roberto Requião. Esta é a Globo, minha gente. E eu ainda vou no debate da Globo no último dia. Por que no último dia? Porque eles não querem deixar que o debate repercuta, para mostrar que o rato não tem ideia do que é o governo do Paraná. Vai ser uma coisa engessada, mas eu vou lá. E vou falar sobre isso também. Por que que no meu comício a Globo não noticiou a minha presença, a minha candidatura e a minha palavra? O que que vocês que estão assistindo acham que é isso, minha gente? É assim em toda a imprensa subsidiada pelo Estado do Paraná. É terrível isso. É o projeto da reeleição, com dinheiro público financiando esse processo todo de uma forma, como diria aquele âncora da televisão Manchete lá atrás.
é uma barbaridade. É ridículo, é terrível. O René Duarte falou, fala Requião sobre os programas que o senhor fez para favorecer o povo paranaense, como Leite da Criança, Trator Solidário e outros. E Rato, que fez programas, quais foram os programas que ele fez para melhorar a vida do povo? O programa principal do Rato é ir passear em Dubai com 240 pessoas gastando milhões de reais. Nós tínhamos mais de 320 programas. Nós reduzimos o imposto das pequenas empresas de 18 para 2,5%. Das microempresas para 0. Nós baixamos o imposto daquilo que o povo precisa para manter a sua casa, comida na mesa, eletrodomésticos básicos de 18 para 12%, reduzindo o preço. Nós trocamos imposto por emprego. Nós fizemos um acordo com os empresários. Nós reduzimos brutalmente o imposto deles, mas em compensação, eles mantiveram os empregados e pagaram o salário mínimo mais alto do Brasil, que é o salário mínimo regional do Paraná, também criado na nossa administração. Nós fizemos um governo com identidade com o povo, solidariedade com as pessoas e com amor. Não era um governo ligado aos grandes negócios, aos grandes interesses, que massacra professores, médicos, policiais e funcionários, mas dá isenção de 17 bilhões de reais para as grandes empresas, provavelmente as multinacionais. Não sei quais são, porque é segredo deles. E nós não conseguimos abrir isso na justiça. Então vocês vejam que eu entro na política magoado com as nossas instituições. Precisamos de modificações no Judiciário, no Ministério Público e na conduta dos administradores públicos. Ladrão na cadeia, mas não essa liberdade absoluta de julgamento, apesar da lei, contra a lei. Não é possível que isso continue. O Zeca Dirceu te respondeu, com certeza Requião, vamos organizar uma data para eu estar junto com você, aí em Curitiba, e responder as perguntas. Zeca, todo dia, daqui para frente, até o dia da eleição, eu estou aqui batendo um papo. Não adianta eu ir para o interior fazer uma reunião, se aqui com o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, nós conseguimos centenas de milhares de contatos. Venha, será bem recebido. O João Dias falou, Casa Popular aqui em Maringá, você fez conjunto habitacional Requião 1, 2, 3 e 4. Gostaria de saber mais. Vamos fazer o 5, 6 e o 7. Nós baixamos o preço dos impostos das empresas, garantimos empregos. O Saíde Ferreira foi um grande parceiro, não era do meu partido, mas foi um parceiro porreta que a gente tinha no Paraná. O fundamental é essa interação do governador com o prefeito. Dizem que hoje todos os prefeitos, em troca de alguns favores, algumas nomeações, dizem, né? Não sou eu que estou dizendo, estão com o rato. Prefeitos, vocês sabem que desses 17 bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas, secretamente, 25% seriam das prefeituras, e não são, porque não cobram. Quanto é que dá 25% de 17 bilhões? Vamos lá, computador cerebral aqui. 4 bilhões 250 milhões de reais. E vocês estão aí quietos, não abrem a boca, com deputados que têm carguinhos. Tem 4 mil cargos em comissão, sem concurso público, sem função, na verdade, com franqueza. São cabos eleitorais, nomeados sem que se explique por quê nem para quê. Vamos acabar com isso. Eu vou exigir, e vou mandar para a Assembleia, com o apoio dos deputados, um projeto de lei que todas as nomeações de cargo em comissão, que não são absolutamente desnecessárias, porque um governo, quando assume, tem que implementar a sua proposta, e precisa de comandantes implementadores da proposta, que todos os decretos tenham o nome do cara, a função que ele vai desempenhar, por que ele foi nomeado e qual é a sua qualificação. Porque daí até o Giacoia e o Ministério Público, que não quer corrigir o roubo da Copel, pode entrar em juízo e desestimular ou anular nomeações de cabos eleitorais. É assim que eu quero governar de novo o Paraná. Bom, alguns elogios. A Tina Machado fala, Requião, você fez um show lindo. A Mirna falou, boa tarde, governador. Franciele, tamo junto, Requião. Rubens Matoso, quero muito falar com você e principalmente o Samek.
A Mina, de novo, falando melhor governador. Carlos Fernandes, parabéns, Requião, o que você fez pelo Paraná. Tânia Cordeiro, Requião de longe, da Bahia, torço pela sua vitória. A Mina, de novo, para a educação não houve melhor que o Requião. Bom, tem alguns xingamentos aí, o Ranieri ainda não desistiu do senhor. A Maria Lúcia também. Ranieri, segue aquele conselho que a moda do Ciro eu já lhe dei. A Magna, melhor governador que já tivemos, volta a Requião. A Heredim, Requião no segundo turno, vitória junto com Lula. Aqui em Quedas do Iguaçu está assim, campanha do prefeito para o rato, mas não há uma placa de obra do governo do estado. A estrada de Irati também é pedágio. O Rubens Matoso está denunciando aqui. Maria Madalena, Requião restaurou os portos secos de Paranaguá e portos de transbordos de Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíba. Grande governador. Quer comentar, Maria Madalena, dos portos? Não, eu quero comentar a importância da eleição do Lula. Eu fui governador 3 vezes. Eu tinha, praticamente, nos bons governos que fiz, mais de 80% da aprovação da população. Mas, sem uma mão forte do governo federal, a gente tem limitações. Nós não temos a flexibilidade de administrar finanças, não emitimos moeda como tem o governo federal. Eu vou acabar com esse pedágio, mas eu fiz um acordo com o Lula para ser meu parceiro. O Lula não é perfeito. Se alguém disser, o lulismo não é um credo religioso, eu não sou devoto disso, sou amigo do Lula. Ele tem defeitos e qualidades, eu tenho também, e vocês que estão nos assistindo aqui seguramente, também têm defeitos e qualidades. Mas o Lula hoje chama os seus erros de experiência para que não sejam repetidos mais. Ele vai baixar o preço da gasolina, ele vai trazer o sistema elétrico de novo para o poder do governo brasileiro, como fez a França, coisa de 30 dias atrás. Estatizou tudo para evitar o roubo do seu povo e das suas indústrias. Porque as próprias indústrias privadas, no momento de crise, são roubadas pelo sistema elétrico na mão de setor privado que só pensa em ganhar dinheiro. E aqui no Paraná, eu vou reduzir o preço da energia elétrica e da Copel, pondo na rua todo esse pessoal que é contra o povo, que acha que o sistema elétrico é do mercado e dos acionistas privados que são minoritários e que geram lucros fantásticos roubando você que está nos assistindo. Inclusive esse Ranier, que eu já mandei passear num lugar que talvez não lhe agrade, está sendo roubado também, mas não percebe isso. Ele é muito burrinho e meio desaforado, né? Mas é isso, minha gente, nós vamos corrigir isso tudo. Mas preciso do Lula presidente. Não, eu não gosto do Lula por isso e por aquilo. Mas do Brasil, você gosta? Se gosta do Brasil, o Lula é o caminho para restituir a democracia, a discussão política e o caminho do processo civilizatório, a valorização do empresário paranaense. O pessoal do agronegócio não percebeu ainda que estão permitindo a venda de terra para estrangeiros, que daqui a pouco eles não terão propriedade mais. Não perceberam isso? Minha gente, nós podemos corrigir o Brasil, mas precisamos desesperadamente do Lula presidente agora. A Magda Lúcia diz, pelo fim da terceirização na saúde. E que vem a pergunta, o que você acha da terceirização de serviços no Paraná? Canalice total. Eu já disse, Mari, o que aconteceu com os servidores da educação. Custavam 300 milhões, estão custando 500. Um salário miserável e alguém ganhando dinheiros incríveis. Mari, presta atenção aí. O Rato disse que fez 16 penitenciárias novas. É mentira do Rato. Ele pegou aqueles cadeiões que estavam abandonados aí, tirou do departamento de segurança e passou para o departamento penitenciário. Mudou o gestor. Mas daí a coisa positiva é que os policiais saíam desse sistema e iam trabalhar na rua, onde não deveriam ter saído nunca. Mas ele fez uma concorrência pública para a contratação de agentes penitenciários. A empresa que ganhou receberá R$22 mil por mês por cada agente. E o agente, Mari, vai ganhar R$2.100.
Mas daí aparecia um René da vida, desses espertalhões. Não, mas é uma empresa privada. Tem o 13º, tem o fundo de garantia, é verdade. E tem ainda uma reserva que a empresa tem que fazer para um dissídio trabalhista, uma encrenca qualquer. Então o custo máximo de um guarda penitenciário seria R$ 5.100 por mês. A empresa ganha R$ 22.000 por mês por cada um. Não é caso de polícia, Jacóia. Não é uma coisa que não pode ser admitida, não é um roubo explícito, Jacóia. Jacóia é o procurador-geral do Paraná. Mas parece que o Ministério Público não se preocupa com isso. Mas festejar e homenagear o secretário da Fazenda outro dia. Vantagens corporativas, certamente. Entrei na linha, minha gente. Eu fui o defensor do Ministério Público desesperadamente no meu primeiro mandato de senador. A Ellen Grace fez do meu gabinete o seu bunker. E nós queríamos instituições que se contrapusessem ao militarismo, ao governo bobo dos militares. Mas parece que nós melhoramos as condições de grupos de corporações que não tinham condições intelectuais, cívicas, de assumir o papel que nós destinamos a elas. Triste isso, Jacóia. Para mim, triste e desesperador. A Franciele Paiva pergunta: Requião, o Rato usa a TV do pai para se promover. O que você acha disso? Eu acho que o Rato diz que ele acabou com a mordomia. Diz que ele vendeu o avião do Zé Richard. Ele diz que acabou com um barracão velho que tinha de 100 anos na Ilha do Mel, onde a gente fazia algumas reuniões de governo em fim de semana, trabalhando sábado e domingo também. O isolamento permitia que a conversa fluísse e não houvesse dispersões. Mas o Rato, até junho do ano passado, pagou só para a televisão do papai. Eu não sei quanto pagou para as rádios, a rede de rádios do Ratão, só para a televisão quase 20 bilhões de reais. O que é mordomia, Ratinho? 20 bilhões para o pai o ano passado. Mas esse ano, a verba de comunicação foi muito aumentada no orçamento do Estado. Sei lá, esses 20 bilhões podem ter se transformado em 40. Agora, ele paga também as outras redes, senão elas estariam denunciando o Ratão. E daí a conta cai no bolso do trabalhador, que perde direitos do funcionário público. Ratão, você é uma farsa. Não, perdão, eu até gosto do Ratão, é um bom comunicador. O Ratinho não tem ideia do que está fazendo no estado do Paraná. Esse governo não deu certo, vamos trocar esse governo, minha gente. Por isso que eu estou aqui pedindo apoio e voto para vocês. Eu tenho competência, tenho uma equipe porreta e nós consertamos o Paraná. Só elogios agora. Diego de Lima, volta Requião. Ivanildo Silva precisa fazer vídeos curtos para colocar no TikTok. O Evaldo Alberto fez uma pergunta boa. Cadê o MDB de guerra? O MDB de guerra evaporou. Eu fui o fundador do velho MDB de guerra nacional. Eu fui um dos redatores da Carta de Princípios. Como é o nome dele? Evaldo Alberti. Evaldo, eu fui o redator junto com o Carlos Lessa e o Luciano Coutinho da Carta de Princípios. E nós dizíamos, essa frase até acho que foi minha, o PMDB é o partido das classes populares, das empresas brasileiras, das mulheres, das minorias, todos desligados das exigências do grande capital. É o que diz o Papa Francisco hoje. O mundo não pode ser dominado por meia dúzia de pessoas que mantêm a riqueza na mão, enquanto todos os outros são instrumentos para que os ricos, que são minoria, ganhem dinheiro. Nós estamos dividindo o mundo, o Paraná e o Brasil, em duas classes sociais, Evaldo. A dos que não dormem e a dos que não comem. A dos que não comem porque não tem o que comer e estão em desespero, não tem emprego, não tem salário, não tem ajuda. E a dos que não dormem, que são pouquinhos, de medo do desespero dos que não comem. Não é assim que se constrói uma sociedade. Vamos corrigir esse caminho. Se não querem acatar ideias do Requião, pensem em acatar as ideias do Papa Francisco, um argentino porreta, que está revitalizando a Igreja Católica no mundo e faz a minha alegria e a minha satisfação. A Magda
falou, o antigo MDB de guerra no Paraná ainda está aqui, falando do senhor. O Daniel Penha falou, vai em outro partido e eu voto no senhor. Daniel Penha, você vota no partido e não no programa, nem nada? Daniel Penha, tenta se politizar um pouco e entender como é que as coisas são. O meu partido é o seu, é o partido do povo brasileiro. E esse PT do Paraná tem gente correta, mas eu sou candidato a uma frente política, o PV, o PCdoB e o PT. E eu saí de partidos que não se incomodavam com o Brasil mais. Estão entregando a soberania, entregando o petróleo, entregando a água, transformando o povo num instrumento de lucro dos grandes grupos milionários do mundo, sem aposentadoria, sem saúde, sem educação para os filhos. Nós não podemos embarcar nessa canoa. Por isso eu digo a você, o Lula é a esperança do Brasil hoje. De abrirmos a discussão, de democratizarmos o país. Ele não é dono de toda a verdade, mas ele é necessário para nós e para o nosso futuro. Eu não estou num projeto eleitoral apenas. Eu estou no projeto da minha vida. Eu quero saber do futuro do Paraná e do Brasil, da nossa gente. Eu sou absolutamente contra a transformação do povo em máquinas para serem exploradas enquanto a força vital existe e abandonadas na velhice, sem dinheiro, sem aposentadoria, sem comida. Vamos juntos, rapaz. Vamos virar esse jogo no país. O Tião Lima falou, boa tarde, Requião, sou aposentado do IAPAR. E o rato não pagou nem todas as nossas databases, só pagou 3,5, senhor. Foi o melhor governador que nós já tivemos. Volta, Requião. Tião, não esqueça que quem instituiu a database no Paraná foi um governador que chamava-se Roberto Requião. Bom, o Sandro está falando, seria a primeira opção de voto se não fosse apoio ao Lula. O João Fransac dando boa tarde. A Francisca falando, Lula na cadeia nunca mais. Lula na cadeia nunca mais. Tem que botar na cadeia quem prendeu o Lula sem nenhuma justificação, sem nenhum delito cometido. Gente, eles não estavam preocupados com o Lula, eles queriam tomar o Brasil dos brasileiros. Eles queriam o petróleo, eles queriam a água, eles queriam o trabalhador e o povo escravizado, com salários miseráveis e cargas horárias dobradas. Vocês não entendem isso? Eu sou amigo pessoal do Lula, eu não sou discípulo do Lula. Se o Lula está errado em alguma coisa, eu me manifesto. Mas hoje ele é necessário para o país, entendam isso. Nos ajude a ganhar essa eleição. No primeiro turno, vamos acabar com isso. De uma vez. Bom, o pessoal agora só está mandando boa tarde, não teve mais nenhuma pergunta. Quem quiser. Quanto tempo nós estamos lá? 1 hora já online. Minha gente, amanhã nós vamos fazer isso mais elaborado. Eu não sei como é que está hoje, o nosso pessoal provavelmente ligou com o Instagram, com o Twitter, com o YouTube Facebook. E tudo mais. Mas eu quero, já que não tenho mídia, já que o Tribunal Eleitoral diz que eu não posso criticar o rato, que eu tenho que apresentar programas e não mostrar o que está de errado e como é que nós podemos consertar isso. Eu quero conversar com vocês aqui. Eu não tenho problema de tempo. Eu entro às 4 horas e vou até onde houver o interesse dos companheiros. Como é que está a nossa... 80, 82, 90, varia um pouco. E muita gente... trabalhando. Isso dos que estão assistindo ou dos que estão entrando e conversando? Nós estamos ao vivo agora. Estão ao vivo agora. É isso, minha gente. Então, amanhã eu estarei de volta. O tempo que eu vou ficar é o tempo que vocês precisarem. Eu estou aberto para falar com franqueza, porque a franqueza, a verdade é a minha ferramenta eleitoral. E é mais importante ser honesto e levantar um nível de consciência do povo do que a própria eleição. Contem comigo nessa parada todo dia, até o último dia que isso for possível, que é a véspera das eleições. Um abração, companheiros. Até amanhã.